Irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando a solenidade da Ascensão do Senhor ao céu. Mais uma semana, então, temos a solenidade de Pentecostes, que encerra o tempo pascal. Então, essa solenidade da Ascensão, o que ela marca? Ela é importantíssima, porque ela marca o término da missão redentora de Cristo aqui na Terra. Jesus, ele vem, se encarna, a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarna, no Verbo, o Verbo se encarna, vem entre nós, vive entre nós, sofre a paixão, morte, ressuscita, permanece conosco, agora volta para a casa do Pai. Então, marca a vitória completa da missão redentora de Jesus. Ele volta para o Pai, tendo redimido e salvado toda a humanidade, fundado a igreja, enfim, sucesso completo, nós podemos dizer. A vitória completa. Agora, para nós, o que essa solenidade marca? Porque agora, quando Jesus volta para o Pai, o que agora deve continuar? Deve continuar a missão de Cristo, deve continuar. E ela vai continuar através da igreja, que somos nós. Então, é importantíssima essa solenidade. Que agora, Jesus fez tudo o que devia ter feito e agora então ele volta para o Pai e deixa a sua igreja para continuar a sua missão. É claro que essa continuação da missão não é algo alheio a Jesus. Ele fez, foi para lá, ficou olhando agora e a gente continua. Não é isso. Ele, como diz no Evangelho de Marcos, ele vai então estar conosco, agindo conosco, através de nós, pela ação do Espírito Santo. Então agora, em Pentecostes, sim, então marca o início da missão da igreja. Então, essa solenidade da Ascensão nos marca, nos prepara para a nossa missão. Agora, então, Jesus, vitorioso no céu, nos abre essa porta. Nos prepara e já nos coloca. Hoje no Evangelho de Marcos já tem aquela frase tão conhecida, né? Ide. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Então veja aqui, meus irmãos e irmãs. Aqui é importante até a gente recordar isso. Para que a igreja existe? Para isso. Então, de alguma forma, a gente pode pensar em deixar de anunciar o Evangelho ou testemunhá-lo. Não. Por mais que as coisas possam mudar, por mais que o Evangelho possa se tornar incômodo para as pessoas, jamais a gente pode deixar de anunciar o Evangelho. Porque é um mandato de Jesus. Então hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um tempo que realmente somos chamados a testemunhar o Evangelho. É importantíssimo, meus irmãos, a gente vê em grandes testemunhos. A gente vai olhando, hoje o celular não para um minuto, né? O WhatsApp não para um minuto e essas redes sociais não param um minuto, porque realmente nós vivemos um tempo que nós nunca vivemos. E você percebe que já desde 2020 está sendo assim. A humanidade viveu a pandemia, nós vivemos a pandemia, é algo que nunca tínhamos vivido. E foi também um tempo de grande solidariedade na humanidade. Agora, no Rio Grande do Sul, a gente nunca viveu isso. Não se sabe, não sei se da história no passado aconteceu,
o máximo que a gente tinha noção era a enchente de 41. Ruas alagadas em Porto Alegre, áreas... Isso é comum, nós estamos acostumados. Né? Todo inverno, verão, dá ruas alagadas. Mas aqui teve uma vez que deu uma grande temporal em Porto Alegre no verão, que quebrou tudo. Mas foi questão de uma semana, 2, as coisas estavam normalizadas. O que nós estamos vivendo é algo fora do comum. Está chovendo. Então, os testemunhos são fortíssimos, fortíssimos. Mas o que é importante? Nós, como cristãos, nós temos essa importância de não perdermos esse momento, de testemunhar o Evangelho. Porque, claro, nós devemos realmente viver essa caridade, ter presença, né, de amor para as pessoas. Mas vamos guardar justamente aquilo que nos identifica, o porquê fazemos isso. Né? Nós fazemos porque, né, nós vemos o Cristo nas pessoas. É o Cristo flagelado, é o Cristo afogado, é o Cristo que sofre no irmão. Né? E Jesus disse, né, estava com sede, estava com fome, e me destes de comer. E me destes, nós estávamos flagelados, ele poderia dizer hoje, estava com a minha casa inundada e foste me resgatar. Perdi minha casa e fui acolhido por vós. Então, é por isso importante a gente não perder a nossa identidade. Porque hoje em dia nós temos muitas ONGs, por exemplo, que estão ajudando, e é bom isso, não há problema nenhum, graças a Deus. Mas nós não somos uma ONG. Nós somos a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E somos enviados por Ele e para testemunhar o Evangelho, sermos presença de Cristo. Então, realmente, estender a mão, ajudar, dar o rancho, dar a comida, é justamente porque Cristo nos envia a fazer isso. Nós somos chamados a ser presença de Jesus para as pessoas. E, se possível, também como presença, como gesto concreto, mas também, se possível, como palavra também. A nossa oração também nós devemos rezar essa enchente. Nós devemos dobrar o joelho diante de Deus também nessa enchente. Devemos clamar a misericórdia de Deus. Pedir a conversão também profunda de todo o nosso povo, do nosso coração. Já falei para alguns, essa enchente está sendo para mim um grande exame de consciência. Porque aí, meus irmãos, é nesses momentos que a nossa fé em Jesus precisa ser testemunhada. É nesse momento. Então quando você faz, meu irmão, minha irmã, faça o gesto concreto, faça a sua doação, faça o seu rancho, dê o seu material de limpeza, ajude, faça isso concretamente. Mas faça por amor a Deus. Faça porque o Evangelho lhe diz a fazer. Faça como testemunho de Cristo. Faça. Mas lembre que você está sendo a pessoa de Jesus para aquela pessoa que está ali precisando. São João diz, né, aquele que diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o irmão que vê, é um mentiroso. Então, é por isso que nós agora vamos dar a nossa vida, ajudar, né, realmente nos entregarmos como testemunho de fé. Então não esqueça, não é apenas um fazer por fazer. Muitas pessoas também nesse tempo
fazem coisas para aparecer. Que bom que estão fazendo bem, graças a Deus, né? Mas muitas vezes não é para, né? Também a pessoa está tirando a sua lasquinha, né? Porque os fariseus também, eles rezavam, eles faziam jejum, eles davam o seu dízimo. Isso é bom, não é verdade? Mas o que Jesus nos diz? Ele diz, olha, quando a tua mão direita não deve saber é que a esquerda faz. Se alguém te convida para caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Se alguém te pede a túnica, dá também um manto. É isso que nós temos que estar atentos, irmãos. Aquilo que o Cristo, nosso Senhor, nos diz para fazer. Então nós estamos trabalhando e fazendo as coisas por causa que o nosso Mestre e Senhor diz que é para fazer. E vamos fazer isso para a sua glória. Porque Ele nos diz também que nós devemos nos amar como Ele nos amou. E por isso fazemos isso. Porque nós não podemos ficar cegados enquanto essa situação está assim. Por quê? Porque o Cristo, é o amor de Cristo que nos impede, como diz São Paulo. Eu não posso ficar alheio a isso, acomodado dessa forma. Porque é o Cristo que me manda, me impele. Ele diz, eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É por isso que a gente está ajudando nessa enchente. Não esqueça, não vamos esquecer isso. Porque senão a gente começa a criar uma ideia, meus irmãos, que Jesus vai saindo da nossa vida. Entende? Nós vamos fazendo as coisas simplesmente externamente, esquecendo a causa primeira. Por que fazendo? Claro que Deus vai recompensar o bem que a gente faz. Mas se nós queremos fazer aquilo de uma forma perfeita, para agradar a Deus, vamos glorificá-lo. Vamos fazer também na nossa intenção, nós estamos fazendo porque assim o nosso Mestre fez. Ele deu a sua vida pela salvação da humanidade. E também junto com essa catástrofe, além de toda essa questão humana, nós também dobramos o nosso joelho a Deus. Que acima de toda enchente, acima de todas as coisas, está o Cristo. Lembre-se da passagem da tempestade. Primeiro Jesus diz, coragem, sou eu. Então, no primeiro momento, Deus não para a tempestade. Porque sabe, é esse momento que nós estamos vivendo. Onde Jesus está nos dizendo, coragem, eu estou com vocês. Como ele disse aqui no Evangelho, que estaria junto de nós, através dos sinais. Quem sabe mais, em seguida ele vai levantar o seu braço e vai dizer para o vento, para a chuva, para o mar, silêncio, cala-te. Mas, com certeza, a salvação, a graça, a redenção, nós vamos sair melhores do que entramos. Porque a aprovação, muitas vezes, Deus tira um bem maior de todas as coisas. Então não esqueçamos, estamos nessa enchente, vivendo essa catástrofe, como discípulos de Cristo. Lembre disso. O mundo precisa do nosso testemunho. E ao longo da história da igreja, isso foi muitas vezes. E não foi a primeira vez que o mundo passou por esses problemas. Temos santos, por exemplo, que morreram ajudando os doentes em pestes. São Luís Gonzaga, um jovem seminarista que morre de peste ajudando os outros, lá em Roma. Então veja, é por isso
Que a ascensão do Senhor nos lembre isso, justamente agora a nossa missão, aquilo que realmente o Senhor está no céu. Ele é o Senhor e também nos chama agora a testemunhar o seu Evangelho, sabendo que agora, nesse tempo, Ele está conosco. E agora, como diz São Paulo, é hora também de suportar, ser suporte para os irmãos com paciência e amor. E no tempo oportuno, Deus vai nos recompensar. Claro, já aqui na terra, com muitas graças, mas também no final dos tempos, quando nós comparecermos diante de Deus, Jesus também vai olhar e Ele quer dizer isso para nós. Ele quer dizer, justamente, vinde bendito de meu Pai, porque eu estava flagelado e me acolheste e assim por diante. Então vamos aproveitar esse tempo para testemunhar aquilo que Jesus nos ensinou a viver. Aquilo que Ele nos pede a fazer. E por isso fazemos. Vamos fazer um momento de silêncio agora, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor.